Foi. Então é o seguinte, nós precisamos seguir com esse próximo princípio aqui, que é o princípio da função social. E basicamente o que esse princípio vai nos dizer. Só para lembrar, e aqui para a gente até sintonizar, falamos lá, estamos dentro da teoria geral dos contratos, então falamos lá, voltando aqui, dos princípios clássicos, autonomia da vontade e a importância de reconhecer lá as duas espécies de liberdade. Falamos da força obrigatória, que é um princípio muito importante ainda hoje. Falamos do consensualismo e falamos da relatividade. Ok. Aí viemos para os princípios contemporâneos, ou como o professor Fernando Noronha chama, os novos princípios. E, dentro desses novos princípios, eu destaquei para vocês a autonomia privada, que vai limitar a liberdade contratual, e esse ponto aqui é extremamente importante, porque, como eu falei para vocês, hoje nós vamos estudar a lei da liberdade econômica também, e um dos pontos importantes que a lei da liberdade econômica fez foi alterá-la no artigo referente à função social. Esse ponto aqui da liberdade contratual, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, logo em seguida nós trabalhamos com a boa-fé objetiva, os vários nuances da boa-fé objetiva aqui, a ideia é sempre pautada nos conceitos de lealdade e confiança. Lembrando que a boa-fé objetiva ela cumpre a função, vamos dizer assim, 3 funções que ela aparece no código, cumprindo a função interpretativa do artigo 113. Nós vamos voltar no artigo 113 de hoje também, por quê? Porque ele foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica. Nós vimos a função controle, não é um assunto muito nosso, é um assunto mais do Direito Civil 5, que é o semestre que vem, e focamos nossa força total na função integrativa, que é a do 422. E aqui nós vimos que essa função integrativa ela aparece em várias fases ou momentos do contrato, antes do contrato, no meio do contrato e após o contrato, a boa-fé ela está impregnada ali na relação. E vimos também que dentro dessa função integrativa, a boa-fé ela cumpre aqui diversos deveres anexos, né? E vejam que interessante, nesse contexto que a gente tem de coronavírus, ganha muito destaque esse dever aqui, ó, que é o dever de cooperação. Então, para vocês terem uma ideia, ontem eu estava assistindo a entrevista do meu orientador do mestrado e ele estava falando que a orientação que os PROCONs e os Ministérios Públicos do Consumidor vão passar para as escolas e universidades é que elas promovam descontos na mesma medida em que aquela medida provisória do governo definiu a possibilidade de suspender os trabalhos, né? Então, se você tem lá não só a possibilidade de suspender o trabalho, de reduzir os salários dos empregados, você também tem o dever de solidariedade, ou de cooperação, ou de colaboração, de reduzir os custos relacionados no caso específico que ele mencionou, foi de escolas e de universidades. Mas para não dizer outros tipos de contratos, né? Vamos pensar aí a questão da locação, né? Você tem, às vezes, um imóvel que o sujeito mora ali e ele não vai ter condição de pagar aquele aluguel cheio porque ele teve, às vezes, uma redução do seu salário. E aí, quando a gente fala em dever de cooperação, eu insisto, é você ver naquele parceiro seu contratual que é uma pessoa que quer que o contrato continue. Então, vamos pensar o seguinte, o sujeito que tem uma locação, ele quer continuar morando ali. Mas por que ele não vai conseguir pagar aquele valor que era o combinado? Evidentemente, porque nós estamos num contexto de pandemia. E aí é nesses contextos que a boa-fé ela ganha muita força, e eu insisti muito com vocês em relação a isso. Nós teremos vários julgados nesse sentido, e é importante conseguir visualizar, conseguir sintonizar o porquê que nós temos essa discussão, né? O porquê vamos imaginar a nossa universidade ter reduzido o valor da mensalidade, né? É o dever de cooperação, é a solidariedade aqui dentro do contrato, né? É reconhecer que aquele sujeito que é o parceiro contratual, ele não está mais nas mesmas condições econômicas, né? Não tem como você pensar que todo mundo está exatamente na mesma situação. Nós vamos viver uma grande crise. E aí é onde entra o princípio da boa-fé objetiva no seu dever anexo aqui de cooperação, principalmente. Aí depois eu falei para vocês a respeito dos vários conceitos parcelares aqui, para a gente entrar hoje na função social, que é um princípio muito importante também para nós e para todo o estudo referente aos contratos. Então, dizer o seguinte, quando a gente fala em função social, podemos dizer que significa um limite ao conteúdo do contrato.
Então, quando a gente pensa em função social, ela é como se fosse uma baliza para a liberdade contratual. E aqui a função social ela vai ter uma relação muito íntima e muito próxima com aquela ideia da autonomia privada que nós vimos lá atrás. Por quê? Porque a função social ela é um dos instrumentos que nós temos para limitar aquela liberdade contratual. Ou seja, se antes a gente tinha uma autonomia da vontade, em que você tinha liberdade de contratar com a liberdade contratual totalmente ampla, agora não. Agora nós temos a liberdade contratual que é limitada pelas leis de ordem pública e também pela função social. E aí olha que interessante. Quando nós abrimos aqui, deixa eu fazer esse esquema aqui. Quando nós abrimos aqui, se não travar tudo, espero eu. Quando nós abrimos aqui o Código Civil, sai para lá a janela. Quando nós abrimos aqui o Código Civil, e aí vamos nele aqui, no artigo 421, perdão, que é o artigo específico. Ai, espera aí só um minutinho. Deixa eu voltar a gravar. Continua. Vamos lá. O que eu estava falando para vocês é o seguinte. A gente tem aqui o artigo 422, que é o artigo referente à função social. Vamos até copiar ele aqui, porque como nós sabemos, nós vamos colocar no nosso caderninho aqui. Então vamos lá. Os contratantes são obrigados a guardar assim... Não, eu errei, caramba. Não é o 422 não, é o 421. É esse aqui que eu queria. Vejam o que ele nos fala. Ele diz o seguinte: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social. Vejam que interessante. Estamos falando aqui da liberdade contratual. Ok. Mas olha só. Essa disposição aqui, ela é da lei a lei 13.874 de 2019, que é a chamada Lei da Liberdade Econômica. E eu vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui, redação da lei tal. Vejam o seguinte, até o final do ano de 2019, a redação desse artigo aqui era a seguinte: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. E eu vivia insistindo com os alunos, e era algo que o próprio... Eu silenciei todo mundo já. Vejam o seguinte, o 421, e era uma crítica que eu fazia, e eu fazia ela baseada também nas ideias que o professor Flávio Tartus traz, é que, primeiro, não é a liberdade de contratar que será limitada. Nós já vimos lá, o que se limita é a liberdade contratual. Assim como está hoje aqui, ó, liberdade contratual. Veja que, em certa medida, a lei da liberdade econômica ela foi uma lei boa para o 421, porque ela ajustou os conceitos aqui. E veja, a liberdade de contratar está errado, deveria ser a liberdade contratual, a gente viu, será exercida em razão do quê? Em razão da vontade, não em razão da função social, e nos limites da função social. Aí agora ficou certo. Então, só para mostrar para vocês que essa alteração que a gente está vendo aqui da Lei da Liberdade Econômica, ela pegou o artigo 421 e deixou ele assim, ó, redondinho. Agora ele está perfeito. Por quê? Porque a liberdade contratual ela será exercida nos limites da função social. E o que significa essa ideia de função social? É mais ou menos dizer o seguinte, que você tem dentro da relação contratual muito mais do que o interesse entre aquelas duas partes lá que estão no contrato. Você tem interesse não só daquelas partes, mas você tem às vezes um interesse para além daquelas partes e, para não dizer, o interesse da sociedade como um todo. Por exemplo, ao impedir que aquela parte mais forte prevaleça e, de certa forma, tire vantagem de uma parte mais fraca. Existe um interesse social com relação a isso. Então, ter essa noção da função social é importante. O contrato para além da vontade das partes. E eu diria mais, a gente pode colocar aqui assim, ó. Sob essa perspectiva,
o contrato não mais se justifica somente da relação estrutural e formal, mas sim se destaca pela função ou finalidade que cumpre. Então veja o seguinte, quando a gente fala em função social, olha que bonito isso. Por que você está aqui numa segunda-feira da paixão, 7 horas, quase 8 horas da noite, você está aqui assistindo essa aula? Porque você celebrou um contrato, óbvio, senão você não teria acesso a essa aula aqui. Qual foi o contrato que você celebrou? Um contrato de prestação de serviço educacional com a universidade. A universidade está te oferecendo essa aula. Mas veja, será que existe uma finalidade sua? Eu acredito que sim. E se você não tiver, eu espero que aproveite inclusive o momento. Qual é a finalidade aqui? Às vezes é realizar um sonho. Ah, professor, eu quero terminar o curso de Direito, eu quero passar no concurso para delegado. Ou eu quero ser professor, eu quero ser advogado. Então veja que o contrato que você celebrou com a universidade, e você está aqui estudando em razão desse contrato, ele tem uma função. Ele tem uma função para você. Ele tem uma finalidade. E quando a gente fala em função social, é muito disso também. É você tirar o contrato só daquela perspectiva estrutural, partes, objeto, fato jurídico, relação, cumpriu todas as licitudes ali. Não é só isso. O contrato também é um instrumento para que as pessoas possam praticar as escolhas da sua vida. O contrato ele é muitas vezes um instrumento em que a pessoa ela vai determinando os caminhos da sua vida. Você poderia estar fazendo medicina, poderia estar fazendo odonto, agronomia, ou mesmo nem fazendo faculdade. Mas veja, por meio do contrato que você celebrou com a universidade, hoje você está aqui estudando para ser um sujeito, uma mulher graduada em Direito. Então veja que quando a gente fala em função social, o contrato ele vai além daquela ideia de que é só uma relação e aí formal e tem que cumprir só aqueles requisitos ali e basta. A gente começa a pensar também no contrato cumprindo a sua finalidade, né, que é, como a gente viu lá atrás, proteger e ao mesmo tempo dar uma certa estrutura, uma moldura para aquelas escolhas de vida. As escolhas da história que a pessoa está construindo por meio da sua autonomia privada. Deixa eu ver aqui quem que está tumultuando meu chat. Yasmin não está conseguindo ouvir. Espera aí. Então a gente tem que pensar sempre no contrato sob essa perspectiva. Ele tem uma finalidade e essa finalidade ela precisa ser cumprida. Um outro artigo importante para a gente pensar aqui na função social é um artigo que tem no finalzinho do código, para não dizer o penúltimo artigo. O penúltimo não, um dos últimos artigos aqui. Veja, é um artigo que está direcionado ao que a gente vai chamar de questões transitórias do código. Quando o código ele veio para entrar na sua vigência, no final ali, nos artigos 2000 e alguma coisa, peraí, quando o código ele veio para entrar na sua vigência, ele no finalzinho, ali, nos últimos artigos, ele determinou algumas disposições que a gente vai chamar de disposições transitórias. Por que transitórias? Porque tem exatamente esse intuito, essa intenção de promover a transição de um código antigo, que era o código de 1916, e trazer um código novo, que é o código de 2002, entrando em vigência em 2003. Então veja o que o artigo 2035 ele vai falar. Ele vai dizer o seguinte: a validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste código, então vamos colocar aqui que foi em 2003, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no artigo 2045, mas os seus efeitos produzidos após a vigência deste código, aos preceitos delas se subordinam, salvo se houver sido previsto pelas partes determinada forma de execução. Qual que é a ideia aqui? O código passado ele tinha um monte de disposições. E aí, quando entrou o código novo, você tem aquele problema. Alguns contratos, por exemplo, foram entabulados ali em 2002, por exemplo. Vamos pensar que você iniciou uma faculdade aí em 2002. De 2002 para 2003, você teve a mudança do código. Em março de 2003 entra um código novo, com novas disposições, por exemplo, trazendo a boa-fé, trazendo a função social, enfim. Como que você vai fazer? E aqui a importância de pensar aqui, ó, nesses efeitos. Ou seja, a partir do momento em que aquele contrato ele produz efeitos para além
daquele momento antes do Código de 16, o Código de 2002 ele teve a preocupação. Ele falou assim, olha, esse contrato ele tem uma finalidade e quando ele ultrapassa esse meio termo aqui entre o Código de 16 e o Código de 2002, você tem que analisar quais os efeitos desse contrato. O contrato ele ainda produz efeitos? Vamos pensar na faculdade. 5 anos. Sim, comecei em 2002, mas a ideia aqui do meu curso é que eu vou terminar ele em 2008 só. Em 2008, 2007, por aí. Por quê? Porque tem um prazo, né, de pensar em 5 anos. E aí, enquanto esse contrato estiver ocorrendo, você vai ajustar ele a essas novas disposições aqui. Então, o artigo 2035, ele deixou claro que esses efeitos aqui é a própria ideia da função social. O contrato, ele produz efeitos e esses efeitos estão relacionados à finalidade que as partes estavam ali interessadas no momento em que fizeram a contratação. E aí o código ele tem que se ajustar a essa vontade das partes e também à finalidade que as partes têm por trás daquele código ali. O que a gente pode falar mais da função social? A doutrina, e aqui eu posso citar um autor que chama Cláudio Luiz Godoy, que escreveu a tese dele sobre esse assunto, sobre a função social. Vamos colocar assim, a doutrina ela divide a função social em 2 sentidos. Quais são esses sentidos? Um primeiro sentido é o chamado sentido interno e o segundo sentido é o sentido externo. Ok. Vamos entender a diferença aqui. Quando eu falo em sentido interno, eu estou falando que é a função social na relação, ou na verdade, entre as partes contratantes. Então a função social ela opera ela opera os seus efeitos e ela está dentro de um sentido que a gente vai chamar interno, que é entre as partes. Qual que é a principal influência da função social quando eu digo num sentido de interferir na relação efetivamente interna entre as partes? Aqui ela promove o que a gente vai chamar de mitigação da obrigação, ou melhor, da força obrigatória. Vamos pegar Vocês vão ouvir isso aqui demais na vida de vocês. O pacta sunt servanda. Quem teve a curiosidade de ver a manifestação da universidade no primeiro pedido que os alunos fizeram para reduzir o valor, para de desenhar na minha tela aí, quem estiver desenhando. Se vocês observarem o primeiro pedido que os alunos fizeram lá para a universidade reajustar a mensalidade, esse aqui foi um dos argumentos. Olha, quando você entrou na universidade, você se comprometeu a pagar esse valor aqui. Inclusive, você paga, não é a mensalidade como se você estudasse e fosse pagar no mês. Na verdade, você se compromete com o semestre. E esse semestre, você paga pelo semestre de aula e esse semestre é dividido, as parcelas são divididas em meses, né? Mais ou menos isso por trás. Quando a gente pensa na função social, no seu sentido, vamos dizer assim, no seu sentido interno, você tem essa redução, essa mitigação dessa força obrigatória. Porque em algumas situações, o contrato ele perde a sua finalidade quando uma das partes, por exemplo, perde a capacidade econômica que ela tinha anteriormente. Então vamos imaginar que você está assistindo aula, está fazendo o seu curso, enfim, de repente ficou desempregado, tem um monte de problemas que envolvem a sua família, teve um parente, sei lá, sua mãe, seu pai adoeceu e você teve que começar a trabalhar, enfim. Vamos imaginar que de alguma maneira você sofreu um desequilíbrio econômico, vamos dizer assim. O que a função social vai dizer é o seguinte, olha, junto com a boa-fé, e vejam que a boa-fé, ela está o tempo inteiro em diálogo com a função social, né? A Gilmar aí chorando a vida. A função social ela está o tempo inteiro em diálogo com a boa-fé objetiva, principalmente na sua função de solidariedade, que a gente viu lá atrás. Elas são conceitos que eu diria assim, eles estão o tempo inteiro relacionados. Então existe essa mitigação da força obrigatória, e nós vamos estudar isso mais à frente, que vai trazer a necessidade de promover a chamada revisão contratual, que foi exatamente isso que a universidade fez com vocês. Olha, nós vamos revisar esse contrato e vamos oferecer um desconto. Por quê? Porque é muito melhor você fazer a revisão do contrato e ajustar para ele que possa continuar cumprindo a função social dele,
do que às vezes você perder a parte contratante. Aquele sujeito que fala, olha, eu não consigo mais, então tchau, vai embora. Veja que quando você destrói o contrato, você vai fazer o que a gente vai chamar de extinção do contrato, você tira aquela finalidade, né? Porque se a pessoa, por exemplo, estava na universidade estudando, a partir do momento em que você não dá o desconto que ela precisava ter, ela sai, ela não vai mais fazer aquele curso, por exemplo. E aí as duas partes elas vão perder no final da história. Então a gente vai falar muito disso mais à frente, quando a gente for estudar os requisitos e como funciona essa revisão contratual. E eu insisto para vocês, isso aqui vai ser um tema da hora, porque depois que passar essa pandemia aí, nós vamos ter várias e várias revisões contratuais. Isso aqui vai ser algo extremamente importante e já é interessante você começar a entender como que funciona isso aqui. Nós vamos trabalhar com essa ideia, beleza? O que a gente pode trabalhar aqui dentro desse sentido interno aqui da função social? Nós temos também a proteção da parte mais vulnerável. Então vamos pensar o seguinte, quando você fala em função social, você tem aquela ideia de que a sociedade ela quer proteger as partes mais fracas. Por que isso? Porque é uma questão de justiça. Então quando eu falo que a função social ela vai operar efeitos entre as partes, eu falo que algumas leis de ordem pública elas vão impor a proteção à parte mais vulnerável. Que a gente já viu lá atrás, né? Quando a gente viu que a autonomia privada ela reduz a liberdade dos contratos, é exatamente dentro dessa lógica aqui, ó. Porque existe uma função social, e não é à toa que a lei é de ordem pública, é uma lei de ordem social, que você protege aquela parte que está num patamar de desigualdade para impedir injustiças. Ok. Aqui nós poderíamos falar o seguinte, e a proteção da parte mais vulnerável vai trazer também a proteção da pessoa humana, principalmente em sua dignidade. Então vamos pensar aqui, a ANEEL, que é a agência que regula o serviço de energia elétrica, ela mandou suspender no prazo, se eu não me engano, de 60, de 90 dias, aquelas interrupções de fornecimento de energia. Então hoje, na situação que a gente está, mesmo se o sujeito não pagar, não paguei nenhum real, a empresa concessionária ela não pode ir lá e cortar a energia. Por quê? Porque nós estamos numa situação que você precisa pensar na função social daquele contrato. Imagina hoje a pessoa que está em quarentena e ainda fica sem energia em casa, né? Pode cavar o buraco e enterrar ela lá dentro, né? Não merece nem viver, né? Pode matar ela. Então a ideia aqui é que o contrato ele cumpra a sua finalidade e a questão patrimonial é óbvia, a concessionária ela precisa receber, mas veja, não é a hora de você se preocupar com isso. Quando que você vai fazer isso? Lá para frente. Você suspende agora essa possibilidade de cortar, aí vamos imaginar que o mundo volte ao normal daqui a 90 dias, aí lá você verifica como que a empresa vai cobrar, ela pode penhorar um bem, tem um carro aqui, então penhora o carro. De alguma forma aquela empresa vai receber. Agora não é a hora. Por quê? Porque aquele contrato precisa cumprir a sua finalidade, que é oferecer energia elétrica para aquela pessoa. Beleza? Vale a internet também. Foi inclusive uma das manifestações do meu orientador na entrevista que eu assisti dele ontem. O PROCON acredito que essa semana, os PROCONs de Minas eles vão dar essa indicação para todas as empresas que oferecem internet que elas não cortem. Por quê? Porque a internet hoje é necessária para as pessoas se informarem a respeito de, tem quarentena, não tem? Olha, né, para vocês terem uma ideia, eu estava vendo no Rio de Janeiro que eles estão desenvolvendo um aplicativo até para não só dar informações, mas para fazer a localização das pessoas que apresentam algum sintoma ali, para você poder isolar, né, a ideia aqui por trás. Então sim, eu vejo que hoje a internet ela também é um serviço, vamos dizer assim, essencial nesse momento que a gente está vivendo. Para não dizer mais aqui, outra possibilidade que a gente tem é mitigação da força obrigatória, proteção da parte mais vulnerável, proteção da pessoa humana, tem a ideia de evitar as cláusulas abusivas. Então vejam que são ideias que vão... Cláusulas... São ideias que vão se complementando, digamos assim, né? Nós poderíamos falar aqui também evitar a onerosidade excessiva. Onerosidade. O que é isso? Evitar que uma parte se aproveite de forma muito
intensa da outra parte. Cobra juros altos ou coloca um valor fora do mercado, enfim. Pra vocês terem uma ideia, tem um livro bem legal que chama Os Limites Morais do Mercado, que o dinheiro não pode comprar, que é um livro do Michael Sandel, e ele vai contar a história de uma senhora que contrata um serviço para o rapaz desentupir um vaso lá da casa dela, e esse rapaz cobra, sei lá, um valor absurdo, $12.000, né? Por quê? Porque aquela senhora não tinha noção nenhuma de qual que era a dificuldade ou qual que era vamos dizer assim, o valor daquele serviço lá, né? Seria um exemplo aí de cláusula ou de prática com onerosidade excessiva. Inclusive que lá nos defeitos do negócio jurídico a gente vai trabalhar na figura da lesão, né? Então evitar aqui qualquer tipo de injustiça, falando de forma mais resumida. Beleza. E aqui, na função externa, quando a gente fala em a função social no seu sentido externo, é a ideia de você ter a relação ou a influência da função social com relação a terceiros. Ou seja, pessoas alheias ao próprio contrato. Olha que loucura isso. Quando a gente fala em função social do contrato, nós estamos falando que às vezes é possível você pensar. Tem pessoa rabiscando a tela aqui, eu não sei como que eu faço para tirar isso não. É só pedir para vocês pararem de rabiscar minha tela. Mas está aqui também. Quando eu digo a função social, eu falo que é possível, às vezes, um terceiro que não tem nada a ver com aquela relação ali, que ele seja, de alguma maneira, influenciado ou impactado pela ideia daquela relação contratual ali. Um contrato produzindo efeitos, veja, a gente volta aqui atrás, quando falamos do princípio da relatividade, que diz o seguinte: a regra é, os efeitos do contrato só atingem as partes que celebram, ou seja, interpartes. Aí a gente já pode colocar aqui, ó, esse princípio é relativizado pela função ou pelo princípio da função social. Vou explicar para vocês. Em regra, quando a gente tem um contrato, esse contrato só pode produzir efeitos entre as partes. Ok. Mas nós estamos falando aqui embaixo que a função social, no seu sentido externo, ela chega a permitir que o contrato ele promova efeitos até a terceiros, pessoas que estão alheias àquele contrato ali. Isso aqui, geralmente, vou colocar assim, essa ideia está geralmente relacionada à livre concorrência, às leis de mercado, às leis ambientais e direitos difusos e coletivos, dentre eles o direito do consumidor. Então vou dar exemplo para vocês aqui com relação a essa função social operando no seu efeito externo aqui. Vamos imaginar o seguinte: você está andando na rua de boa com o seu carro, de repente vem um maluco e bate no seu carro, atravessa, sei lá, um sinal vermelho e bate no seu carro. Aí veja, a princípio, o que você tem ali? Você tem uma relação civil e um sujeito te promover um dano porque ele colidiu no seu carro, mesmo você estando certinho ali. Beleza. Na teoria, aquele sujeito que causou um dano no seu carro, ele terá que te indenizar, ele terá que pagar o dano. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? Esse cara tem um seguro. Então veja, existe um contrato de seguro, vamos pôr um nome nele aqui, Milton. O Milton bateu no seu carro. O Milton tem um seguro com a seguradora X, né? Então veja, existe um contrato entre o Milton e a seguradora. Mas você não tem nada a ver com essa seguradora. Eu pergunto, será que você, que sofreu um acidente e Milton estragou o seu carro, será que você pode litigar contra aquela seguradora se o Milton não te pagar? Eu vou falar para vocês que sim. Então você tem um exemplo aqui de um contrato que está promovendo efeitos para além daquelas partes. Então, vamos pensar aqui, o contrato é Milton e seguradora X. Você está fora aqui, você é um terceiro. Mas o Milton bateu no seu carro.
Então veja, a partir do momento em que ele bateu aqui, a seguradora que está oferecendo este seguro, ela tem a necessidade de cobrir, né? Se o Milton, obviamente, tiver aquela proteção lá contra terceiros, né? Previsão contratual que ele tenha proteção contra terceiros. Então esse seria um exemplo de efeito externo do contrato, né? Ou vamos dizer assim, a função social produzindo um efeito externo ao contrato. Uma pessoa que nem tem nada a ver com aquele contrato ali, ela será beneficiada por um efeito que aquele contrato promoveu. Vou dar um outro exemplo aqui muito comum. Quando a gente pensa em defeito de um produto qualquer, na relação de consumo, existe uma situação bem interessante que é a do chamado consumidor vítima. Então vamos dar um exemplo aqui. A Volkswagen ela vende carros e tem um determinado carro, que é o Golf, que ele tem um problema na mola. A mola do Golf quebra. É um recall que já existe, é conhecido. Então vamos imaginar o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. Eduardo. Eduardo comprou um Golf da Volks. Então veja, um contrato de compra e venda, Eduardo, Volks. E o Eduardo está andando na rua de boa. Está lá, andando com o carrinho dele, felizão. A Gilmara está passando do outro lado da rua, cheia de brigadeiro na mão, quando a mola do carro quebra. Puf, a mola do carro quebrou. Eduardo perde o controle e atropela a Gilmara. Pergunta-se, a Gilmara sofreu um dano, ela vai ser indenizada, ela precisa de alguma forma ser amparada ali no seu direito. Ela teve que ir para o hospital, quebrou perna, enfim. Mas será que a Gilmara ela tem a possibilidade de ingressar com ação contra a Volkswagen? E aí eu vou te falar que sim, porque veja, por mais que o contrato seja entre o Eduardo e a Volks, a Gilmara acabou sofrendo um dano, que no caso aqui foi quebrar a perna, machucar, ter as lesões, e esse dano ele só ocorreu porque a Volks vendeu no mercado um carro que quebra a mola, que não presta. Então veja, mais um exemplo de um efeito que está indo para além das partes que contrataram. Por mais que o Eduardo tenha contratado com a Volks e a Gilmara não tenha nada a ver com isso, a partir do momento que a Volks ofereceu no mercado um produto com defeito, ela assume a responsabilidade pelos efeitos que esse produto pode causar em outras partes. E nesse caso aqui o efeito é o dano. O dano que o carro vai provocar nas partes, sejam partes que compraram esse carro ou não, ele será assumido pela empresa que ofereceu esse produto com defeito. Então esses seriam dois bons exemplos aí para você falar em função social no seu sentido externo. O contrato promovendo efeitos para além das partes que contrataram. Né? Veja um outro caso, né, até jurisprudencial interessante, que ele é até muito famoso, que é o caso do Zeca Pagodinho. O que aconteceu? O Zeca Pagodinho ele tinha um contrato com a... deixa eu lembrar aqui qual que é a marca. Com a Skin Cariol. E aí ele fazia as propagandas lá, ele tinha um contrato que ele oferecia o serviço dele para fazer a publicidade da Skin Cariol no prazo de 12 meses. E aí o que aconteceu? Ele ficou... o contrato não, a publicidade ela ganhou tanta fama e ganhou tanta força que veio uma outra empresa, deixa eu lembrar qual que é aqui. Aqui não fala. Veio uma outra marca, eu não lembro qual que é a outra marca, veio uma outra marca de cerveja e falou assim, não, vem cá, vem fazer a publicidade aqui pra nós. E aí ele encerrou o contrato, né? E aí olha que loucura, toda aquela... Eles tinham feito um contrato de 12 meses. Toda aquela perspectiva que a Skin Cariol tinha de lucrar com a publicidade do Zeca Pagodinho, ela foi rompida por um terceiro que aliciou ele, né? Buscou ele ali para ele poder fazer a publicidade para essa nova marca. Vamos pensar aqui, que seja a Skol. Eu não lembro bem, não sei se foi a Skol ou se foi a Brahma. Teve uma outra marca de empresa, uma outra marca de cerveja que buscou o Zeca Pagodinho e levou ele para fazer publicidade lá. De certa forma, violando o direito da Skin Cariol, que às vezes teve a ideia de pensou, não, o Zeca Pagodinho é famoso, cachaceiro, essas coisas. Então seria aqui uma relação de um sujeito, vamos pensar aqui, vamos imaginar que foi a Brahma que trouxe o Zeca Pagodinho. A Brahma não tem nada a ver com aquele contrato lá atrás que o Zeca Pagodinho fez com a Skin Cariol. Não tem a princípio, porque se você for pensar na função social, óbvio que tem. Inclusive, se a gente pegar aqui o artigo 608, que é um artigo bem interessante, ele fala o seguinte, aquele que aliciar pessoa obrigada em contrato escrito a prestar serviço a outrem, pagará a importância que ao prestador de serviço pelo ajuste desfeito, se houvesse de caber durante 2 anos. É o artigo 608.
Depois eu coloco ele aqui para vocês como o exemplo aqui. Então, para dizer o seguinte, você tem várias situações em que o contrato ele opera efeitos, ele acaba atingindo partes que não são as partes do contrato. O que, que é isso? Isso é a função social no seu sentido externo. Então você tem a noção de que o contrato ele não se limita àquilo, partes, né? Eu e o meu contratante, o meu parceiro contratual, só nós dois, nem sempre. Às vezes essa relação contratual aqui, ela vai produzir efeitos que vão atingir várias outras pessoas. Quando a gente pensa aqui, por exemplo, na livre concorrência, vamos imaginar um caso hipotético aqui que poderia acontecer no Brasil. As empresas que distribuem gás, sabendo que agora vai ter muito uso de gás doméstico para fazer comida, enfim, as pessoas ficando em casa acabam cozinhando mais, ela, no contrato que ela tem com as lojas que vendem gás, o que ela faz? Sobe o preço. Veja, a relação entre distribuidora de gás e comerciante que vende gás. Uma relação entre essas duas partes. Será que isso produz efeito para terceiros? E a resposta é sim. E aqui você tem, inclusive, os chamados crimes contra a ordem econômica. Quando você tem um ajuste ali entre empresas que fornecem um determinado serviço ou produto para superfaturar o valor de um produto em uma situação em que ele acaba sendo necessário. Vamos pensar o álcool em gel aqui agora no nosso contexto, o gás de cozinha. Então você tem alguns produtos que ganham destaque no contexto que a gente está e que a partir do momento que as empresas elas combinam para manter um preço ou subir o valor desses produtos e serviços, elas podem estar interferindo aqui no que a gente vai chamar de economia, nas questões de crimes contra a economia popular, ok? Ou contra a ordem econômica, na verdade, seria o termo mais correto. Então, são essas as ideias que a gente precisa destacar aqui da função social e aí eu vou agora abrir para vocês poderem fazer comentários ou tirar qualquer tipo de dúvida aqui, beleza?